Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: toma Arão e aos seus filhos com eles, e as vestes, e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos, e ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Leia comigo o verso de número 36. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Aleluia. Pode se assentar, igreja. Sente dando glória a Jesus? Aleluia. Que privilégio, que alegria. Igreja, quando nós estamos falando do livro de Levítico, logo a nossa mente nós vai se deparar o momento em que o Senhor separa leis morais, civis, leis sacerdotais de culto, de organização da sua igreja. E é o mesmo passo que é o período ao qual os sacerdotes são consagrados ao Senhor. Essa passagem ao qual nós lemos, ela fala justamente sobre isso. Mas antes, eu quero lhe trazer um pano de fundo histórico para que você entenda exatamente aquilo que o Senhor está querendo ministrar ao nosso coração nessa noite. Eu vejo nesse processo um personagem chamado Moisés. Ele, em Hebreus capítulo 3, versículo 2, vai dizer que é a tipologia de Cristo. Então, eu preciso que você entenda que todas as vezes que nós estivermos mencionando Moisés nessa passagem, visualize a imagem de Cristo. Pois ele, em Hebreus capítulo 10, que é o livro que vai narrar justamente toda a compilação da antiga lei, a nova lei estabelecida pela graça em Cristo, mostrando que o sacrifício dele é superior, é maior, é um sacrifício eterno e perfeito. Então entenda, todas as vezes que nós falarmos de Moisés, você vai visualizar Deus através de seu filho manifestando sobre nós as suas ordenanças. Eu gosto muito dessa passagem. Ela vai trazer um compilar completo sobre essa obra. Ela vai fazer um paralelo, na minha opinião, humilde opinião, perfeito entre o Antigo e o Novo Testamento. E essa é uma das maiores belezas da palavra, que ela se completa de Gênesis e Apocalipse. Ela não é apenas a graça no Novo Testamento. A graça, por mais que a sua palavra não esteja escrita no Antigo Testamento, ela está manifesta através do amor perfeito de Deus, sempre desejando uma nova aliança com o seu povo, sempre desejando uma reconciliação com o seu povo, sempre desejando um relacionamento com o seu povo. Quando eu vejo o povo de Israel no livro do Êxodo, a gente vai imaginar claramente a partida deles de um local de cativeiro, através de uma libertação, através de Moisés, para o lugar da terra prometida. E eu quero trazer a você à memória esses 3 livros. O livro do Êxodo, o livro do Levítico e o livro de Números. Êxodo vai falar sobre a partida de uma terra que não nos pertence para a chegada em uma terra em que Deus prometeu, terra essa que mana leite e mel. Então eu percebo que todas as vezes que nós somos resgatados através de Cristo, nós teremos uma peregrinação. E durante esse processo, o Senhor vai nos lapidando, nos transformando, nos moldando, nos colocando no centro da sua vontade. Ninguém hoje é o mesmo no dia que se converteu. Assim, aqueles que se convertem agora também não serão os mesmos amanhã. E eu acho lindo na palavra de Deus isso, porque antes de olhar para aquilo que está exposto aos olhos, o Senhor sempre olha para o coração. E na sua história sempre está escrito diretrizes para colocar o seu povo no centro da sua vontade. E olhando para Êxodo, a gente vê que é partida. Quando a gente olha para Levítico, a sua tradução significa Ele chamou. Ao passo que Êxodo é partida, Levítico vai retratar justamente a história onde o povo está parado no Monte Sinai. Engraçado como muitas vezes na nossa caminhada Deus nos permite parar. Parar para quê? Para retroceder? Não. Todas as vezes que o Senhor nos permite parar, é para nos lembrar a chamada que Ele colocou sobre a nossa vida. Todas as vezes que Ele nos permite parar no processo da caminhada, é para que a gente venha se encontrar no centro da sua santidade. Toda vez que Ele nos permite parar, é para que a gente o coloque sempre como prioridade. Por quê? Porque o livro do Números, do livro sequente, vai narrar a história de onde o povo começa a ser enviado para espiar a terra prometida. Ou seja, ninguém vai chegar na terra sem passar pelos processos. Ninguém vai alcançar as promessas físicas sem antes passar pela lapidação do Espírito.
Entenda que os processos de Deus em nossa vida precisam ser vividos e respeitados. O problema é que quando nós falamos de Arão, muitos já se lembram do bezerro que ele construiu. Mas a sua história não começa aí e nem termina aí. A sua história, como muitos dos que estão aqui, não começa no erro e não termina no erro. Isaías capítulo 14 vai dizer que se o Senhor determinou, quem pois o invalidará? Se a sua mão estendida está, quem a fará voltar atrás? Ei, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. O Senhor determinou uma vida para você, vida em abundância. O Senhor determinou um plano para a sua vida. Que plano é esse? É o bom, é perfeito, é agradável. O teu erro não para a história de Deus na sua vida, nem muito menos o que as pessoas dizem sobre você, mas é aquilo que você entende sobre a manifestação da sua graça, porque aqueles que estão debaixo da lei, no processo da caminhada, vão perecer no meio do deserto, mas aqueles que entendem a manifestação da graça, esses prevalecem. Pode vir sol quente de dia, pode vir trovoada de noite, pode vir o deserto, pode vir as tribulações, mas ele permanece firme. E o que eu acho interessante é que falar de graça e do sacrifício de Cristo, todos nós devemos nos alegrar, porque aquele que diz que não peca, já peca porque mente. Então, entendendo esse sacrifício, entendendo a necessidade do arrependimento para esse sacrifício ser ministrado na nossa vida, a gente lembra logo de Davi, Salmo 51, 17, onde ele vai dizer que não adianta o sacrifício se eu não tiver um coração contrito e arrependido. Quando eu vejo a história, quando eu analiso 3 personagens principais que receberam grandes chamadas de Deus, todos eles passaram por grandes processos e experiências. A gente não vê a história deles acabarem no erro. Arão construiu o bezerro, sim, mas ele se arrependeu. Êxodo capítulo 32 vai narrar o momento em que Moisés desce do Monte Sinai. Nesse processo, a gente vai entender que ele vai dizer assim: quem é do Senhor, venha para mim. E a Bíblia vai narrar que todos da tribo de Levi se chegaram a ele, entendendo que Arão, nascido na tribo de Levi, se encontrou nessa posição. Eu não sei que tipo de erro, eu não sei o que tipo de processos, aquilo que tem te tirado da orientação de Deus na sua vida, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que hoje é o dia para que você escolha se posicionar no lugar certo, se posicionar na orientação da palavra de Deus, escolher não ser um instrumento que vai expandir a idolatria do meio do arraial, mas você será um instrumento poderoso, um potencial incrível na mão do Senhor. Para quê? Para se unir aos levitas, para se unir aos crentes, para se unir ao povo de Deus. Para quê? Para aniquilar a idolatria no meio do povo. Falar sobre idolatria, santidade, arrependimento, pecado, não são muitas coisas agradáveis. Mas graças a Deus que Ele ministra essa palavra todos os dias ao nosso coração. Porque é graças a Ele que nós estamos aqui. É graças a Ele que nós podemos dizer que temos a certeza e a convicção da nossa salvação. Eu vejo um Davi, chamado pelo Senhor, ungido pelo Senhor, pecou, se arrependeu. Você vê na história de Arão ele construir outro bezerro? Você vê na história de Davi ele pecar com adultério outra vez? Você vê na história de Pedro ele negar outra vez? Esses 3 personagens foram chamados para uma grande história. Foram chamados em uma chamada de muita honra. Perceba que todas as vezes que Deus quer estabelecer uma grande honra sobre uma pessoa, sobre uma chamada, Ele também vai depositar sobre essa pessoa grandes responsabilidades. Eu estou falando nessa noite com pessoas que o Senhor chamou, que o Senhor separou, que o Senhor escolheu, que o Senhor está falando e dizendo: você é meu, te separei, tenho muita honra para dispensar sobre a tua chamada, para dispensar sobre a sua vida. Mas eu quero que você entenda que antes de te consagrar aquilo que eu estabeleci, eu vou te posicionar no lugar certo. Porque estar no lugar certo, na hora certa, mas posicionado no lugar errado, fará nós perdermos tudo aquilo que o Senhor
separou para a nossa vida. Você não está impedido de glorificar o Senhor. Porque no mesmo passo que Deus diz que está estabelecendo grande honra, Ele também demonstra grande responsabilidade. Eu vejo um Arão que ele tinha uma história construída com Deus. E eu estou falando com pessoas que não conheceu Deus hoje, mas tem uma história. Êxodo capítulo 4, o Senhor envia ele como portador da sua palavra ao lado de Moisés para enfrentar Faraó e os egípcios. Eu vejo um homem que já tem grandes experiências com Deus, ao passo que em Êxodo capítulo 24, ele vai estar ceando junto com o Senhor no cume do Monte Sinai. Entenda, era um homem que já tinha sido chamado para ser portador, já tinha ceado junto com os 70 líderes e os seus filhos diante da face do Senhor, e agora ele está sendo colocado como líder do povo. Ele está colocado como um cargo de honra, por mais que não fosse talvez um pastor, talvez um evangelista, mas vamos trocar para miúdos nessa noite e estabelecer o diaconato, o auxiliar, pessoas que são colocadas como exemplo diante da congregação, diante do arraial, diante do povo de Deus. Ele estava sendo colocado por Moisés, para que no tempo que ele ficasse afastado, o Senhor, ele fosse o que ia orientar o povo. E ali naquele cargo de liderança, oprimido pelas pressões das pessoas, constrói o bezerro. Capítulo de número 32. No mesmo capítulo, ele se arrepende, ele mostra a mudança, e a gente não vê mais narrar na sua história nenhum instrumento para que o seu irmão tropece. Quando a gente chega na passagem ao qual nós lemos, a gente percebe que já tinha sido uma diretriz de Deus. Êxodo capítulo 28. Moisés no Monte Sinai e Arão lá embaixo, construindo o bezerro de ouro. Perceba que Deus sabe, Deus conhece, Deus sonda. Deus conhece o nosso coração antes mesmo de nós errarmos ou acertarmos. Ele sabe exatamente quem nós somos e aquilo que nós somos predispostos a fazer. Mas o que é lindo é que, como eu falei, é que nossos erros não anulam as chamadas, porque o Senhor só dispensa grandes honras e responsabilidades naqueles que Ele sonda o coração. Se você olhar para a história de Saul, não existe nenhuma promessa futura para a vida dele. Por quê? Porque o Senhor já sondava o seu coração. A gente olha para Davi e vê Deus fazendo promessas de conserto perpétuo. Por quê? Porque independente do erro, Deus sondava o coração contrito, arrependido. Ei, entenda nessa noite a manifestação da graça de Cristo na minha e na sua vida. Ele não anula a chamada, Ele não anula o presbitério, Ele não anula o diaconato, Ele não anula a chamada para pregar, Ele não anula as promessas, a chamada na nossa vida, Ele não anula. Ele sonda o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Aí tem gente que olha para Arão aqui e diz assim, mas ele que fez isso ou aquilo. Aí Jesus faz o seguinte. Aí Moisés se encontra nessa localização agora. Ele está sendo consagrado. Já estava, o tabernáculo já estava pronto, já estava tudo organizado e precisava inaugurar os cultos. E eles estavam parados. E eu percebo o processo dos meses em que ele ficou ali, alimentando-se da palavra. Quando eu olho nesse momento, eu percebo claramente que a promessa que Deus fez lá em Êxodo 28 não se anulou na vida desse homem. Entenda, se o Senhor liberou uma palavra sobre a tua vida, se o Senhor liberou uma promessa sobre a sua vida, Ele não é homem para que minta. Ele não é filho de homem para que se arrependa. Havendo Ele dito, Ele não cumpriria. Eu sei que muitas vezes a gente está preocupado com a promessa do maná, do leite e mel. A gente está preocupado com as promessas físicas, as bonanças. Mas a gente precisa entender que Cristo nos deixou uma promessa de uma terra. Que terra é essa? Filipenses capítulo 3 vai dizer que a nossa cidade não é essa, a nossa morada não é este mundo, mas é a Canaã celestial. É lá que nós vamos morar. Enquanto isso, Ele nos deixou uma promessa. Ele nos deixou uma chamada: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não se preocupe com as coisas deste mundo, não se preocupe com as bonanças deste mundo. Faz a orientação de Cristo em Mateus 6,33. Busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Perceba que ao passo que Arão assume o seu sacerdócio,
O Senhor conduz a vida dele. Tudo que vai chegar para a mesa para ele comer é o Senhor quem envia. Porque o que é prioridade para nós não é as coisas perecíveis desse mundo. A nossa prioridade é servir ao Senhor. E quando nós estamos aqui, a gente vai ver que essa passagem ela é paralela com o Êxodo 40. Só que ela vai ser muito mais esmiuçada. Vai explicar muito melhor e passar muito melhor. Como eu não tenho esse tempo todo, eu quero que você medite nessa passagem quando chegar em casa. Mas preste atenção. Eu falei para você que todas as vezes que nós falarmos de Moisés, imagine Cristo. E quando a gente fala disso, percebemos que através de Cristo, nós recebemos um cargo de sacerdote. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Cristo, Ele sim, nos aliou a Ele. Nós somos co-herdeiro com Ele. Ele nos transforma em rei e sacerdote, porque Ele entregou o seu sangue. Quando Cristo nos chama para seu sacerdócio, a gente olha e diz, essa honra é muito grande. Essa honra é muito grande. Mas os processos é que vai determinar quem vai alcançar e quem vai ficar no meio do caminho. Mas eu estou diante de pessoas nessa noite que estão entendendo a manifestação da graça, estão entendendo a manifestação desse amor, estão entendendo esse Deus que o tempo todo nos resgata e nos mostra que o centro da sua vontade é sermos santos, sacerdócio santo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês são minha geração eleita, sacerdócio real, para levar a minha palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós somos chamados para isso. Quando nós estamos diante dessa passagem, a gente vê uma consagração. Um homem e a sua família que agora vai receber, diante de toda a congregação, uma grande honra. Todos são reunidos para ver aquilo que Deus quer manifestar, aquilo que Deus determinou. Aquilo que Deus determinou está para acontecer nesse exato momento. Às vezes a gente pensa que está demorando muito, mas é no tempo determinado. Às vezes a gente pensa que o Senhor não está vendo, Ele está vendo. Quando a gente olha para essa palavra, a gente percebe que vale a pena esperar 1, 2, 3, 4, 10 anos. Vale a pena a gente estar no centro da vontade de Deus. Porque quando o momento da honra chega, quando o momento da ação de Deus chega na nossa vida, não tem aquele que se levante e diga, esse não, essa não, esse não, essa não, esse fez aquilo, essa fez aquilo. Não, quando o Senhor determina, Ele muda as vestes, Ele muda a história, Ele muda o quadro. E aquilo que um dia foi pedra de tropeço, será instrumento para ensinar a palavra, para entrar no Santo dos Santos. Vai ser instrumento para estar diante do povo, intermédio do povo. Ele agora. Mas eu preciso te dizer que quem olha essa chamada tão linda de destaque, com vestes novas, quem olha para a chamada de um sumo sacerdote e diz assim, nossa, como é bonito estar na posição dele. Talvez alguém olhe para os pastores aqui, tudo de paletó e gravata, uma roupa tão bonita. Talvez vai olhar, é tão bom estar nessa posição. É tão bom usar essas roupas de destaque. É tão bom sentar neste lugar. É tão bom olhar e ver, ai, como eu queria. Mas não sabe os processos. Só recebe a ordenança e cargo de honra aqueles que estão dispostos a passar pelos processos, entendendo que com Cristo a gente consegue. Eu não estou dizendo que o Senhor está te separando para pastoreio, mas o Senhor conhece a tua alma e sabe a tua chamada. Eu não estou dizendo que Deus te chamou para sentar numa presidência de uma empresa, mas eu estou dizendo que o Senhor sabe a promessa que fez. Você sabe a promessa que Deus te fez, e Ele está dizendo, eu tenho a promessa, eu não invalido a minha palavra. A pergunta é, quer passar pelo processo? O processo nos expõe, mas também o processo vai nos levar ao centro da ordem de Deus. Que processo é esse? E essa palavra, ela é uma palavra muito grande e eu não vou trazer em miúdos ela. Mas eu preciso que você entenda que a primeira coisa que Moisés vai fazer na vida de Arão é o seguinte. É o mesmo que Cristo faz em nossa vida. Ele vai lavar Arão
e os seus filhos. A lavagem pela água significa a purificação daquilo que ele trouxe do passado até aqui. A lavagem pela água vai limpar ele. 1 João capítulo 1, versículo 7 vai dizer que Jesus Cristo nos purifica através do seu sangue. Ele nos lava. Quando a gente vê em João capítulo 3 a conversa com Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: se tu não nasceres da água e do Espírito, não tem como herdar o reino dos céus. A gente percebe que todas as vezes que Cristo quer nos lavar com a sua água, Ele está nos dizendo: você precisa nascer da água e do Espírito. Não é legalismo, não é religiosidade, não é veste, não é aparência. Você precisa nascer da água do Espírito. Aleluia. Eu vejo o mesmo Cristo se encontrando com a mulher samaritana em João 4 e dizendo assim: se tu beberes da minha água, nunca mais terás sede. Eu vejo esse Jesus, que Ele manifesta na nossa vida essa água, que mata essa nossa sede. Ele é a água e nos transforma em um manancial. Nós somos fontes que fluem a sua água. Esta água também nos transforma em novas criaturas. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, verso 7. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que a gente fala para o povo de Deus: você precisa se batizar nas águas. É simbolizando a morte para a carne, a morte para o pecado, e o nascer do Espírito, e o nascer para Cristo. É essa água que Ele tem para manifestar todos os dias na nossa vida. Quando a gente vai falar agora do segundo processo, ele vai receber novas vestes. Essas vestes vai destacar ele no meio da congregação. Aonde ele passa, as pessoas dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Por onde ele passa, o povo diz: ali vai um sumo sacerdote, ali vai o sacerdote. Porque aquelas roupas os destacava, mas também os trazia as características sobre ele. As roupas que nós vestimos na nossa aparência também determina quem nós somos. Mas aquilo que está na nossa alma são as verdadeiras vestes. É as vestes que Apocalipse capítulo 6 vai falar. Que o povo de Deus recebeu vestes compridas e brancas. Apocalipse 16, 11. Vigiem, porque eu venho como ladrão. Vigiem para que as suas vestes não sejam retiradas, para que no dia que eu chegar não se encontrem nu. Essas vestes podem destacar. Essas vestes também, elas são lavadas, se tornam brancas através de Cristo. Porque Ele muda a nossa veste. Toda vez que a gente fala de veste, a gente vai falar de cargos, de honras de Deus. José recebeu túnica, ao passo que quando se tornou governador, recebeu vestes novas. Eliseu recebe a capa, uma veste. Todas as vezes que se fala de veste, de capa, de roupa, é Deus estabelecendo um cargo, um posicionamento, uma estrutura para que aquela pessoa seguisse adiante. Deus está trocando as vestes, mudando as vestes, mudando o caminho, a direção, a característica. Ninguém vai olhar Masparão e olhar e dizer assim: ah, este homem é do mundo. Não, agora quando olham para mim, para você, diz: aí passa um crente, aí passa um cristão, aí passa, porque eu vejo que no rosto dele resplandece o brilho de Cristo. Eu vejo nas vestes que ele usa, nas vestes que ela usa, que é um homem, é uma mulher de Deus. Quem olha para mim, para você, já sabe. Já sabe. Ao passo que agora, que Ele tem as novas vestes, que é assim que Cristo faz com a nossa vida, tirando aquilo que era pecado, estabelecendo vida. Ele vai ungir todo o tabernáculo, todos os utensílios ao qual Ele ia manusear. Primeiro, Ele unge o tabernáculo. Depois, vai ungir Arão. Esse processo de unção, esse processo é para santificá-lo. Todas as vezes que a gente vai para a raiz hebraica da palavra santificar, é o mesmo sinônimo de consagrar, separar. E aí eu lembro lá de Jeremias capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: eu te separei, te santifiquei. Ou seja, eu tirei você da corrupção do mundo, de estar perto de todo mundo,
e entendendo que você é meu profeta, eu estabeleci você como profeta. Eu te separei. Eu te santifiquei, eu te ungi. E quando a gente fala de unção com azeite, logo a gente lembra que é aquele que são chamados para uma grande honra, para um grande sacerdócio, para uma grande chamada. São pessoas que entendem que precisam da unção, que não vem de nós, mas vem do céu. E só vem por meio da oração, só vem por meio do jejum, da busca. Porque Ele manda para quem busca, Ele manda para quem pede. Lá vai dizer o hino: pedi, dá-se-vos-á. Não é ouro e nem prata, é pedir os dons do Espírito, pedis a graça, pedis os dons, e Ele manifesta a sua unção. O azeite também vai simbolizar a presença de Deus, porque quando nós estamos em Cristo, a presença dele agora habita dentro de nós. Agora nós nos tornamos santos, porque Ele é santo. Agora a diferença é o processo da santificação. O processo da santificação é constante, é diário. Mas quando Ele habita dentro de nós, assim como Ele para os apóstolos em João 20, 22 vai dizer o seguinte: Ele soprou sobre ele e disse: recebei o meu Espírito Santo. Porque agora dentro de nós, que estamos em Cristo, Ele habita. E a sua palavra vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. E o objetivo dele sempre foi esse: seja santo. Eu quero uma nação de sacerdócios santo. E quando a gente vai entendendo isso e vai vendo que o Senhor quer nos transformar, nos separar do mundo aí fora, nos separar das rodinhas de fofoca, nos separar das rodinhas de bebida, nos separar das rodinhas de faculdade, de trabalho. O Senhor nos separa, mas não para que a gente se ausente, mas para que a gente seja agente transformador aonde Ele nos coloca. Às vezes você está posicionado em um trabalho em que todos são idólatras ou do mundo. Aí você diz assim: vou pedir demissão. Não, o Senhor está dizendo: não participa do mundo, mas seja um agente transformador no mundo. Você não participa da roda, mas você prega a palavra com prudência e sabedoria. Aí agora que ele foi ungido, ele está pronto para o processo da consagração, que vai ser necessário o sacrifício de 3 animais. E a gente sabe que Cristo, Ele é o sacrifício perfeito. Ele também é o sumo sacerdote. Ele também faz toda esta obra em nós. Mas trazendo aqui mais especificamente o cordeiro da expiação de pecados. É aquele cordeiro que é colocado como um instrumento para levar o pecado daquele homem para fora do arraial. Aquele cordeiro, eles colocavam as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro. E ele tinha que ser queimado fora do arraial. O sangue era aspergido sobre o altar, derramado sobre a base, e a gordura queimada no altar. Mas queimar o novilho só fora do arraial. Porque ele estava mudando o estado de pecador, de impuro, para limpo. Perceba que Cristo fez a mesma coisa. Sendo expiação de nossos pecados em Jerusalém, carregou a culpa e foi colocado na crucificação do Gólgota, que era fora das paredes de Jerusalém. Ele, sendo o cordeiro da expiação, ele levou para fora a nossa iniquidade, carregando sobre ele não a marca do sangue do cordeiro da gente para tirar a nós, mas o seu sangue ele carregou sobre si. Isaías 53 vai dizer: as nossas iniquidades, as nossas transgressões sobre ele. Sobre ele. Sobre ele. Ele levou para fora do arraial. Ele nos purifica, nos limpa, nos transforma. Esse é o mesmo Deus que através dele nos torna um sacrifício vivo e santo. Porque o segundo é o carneiro do holocausto. Um sacrifício consumido por completo. E eu percebo aqui claramente, Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando Deus nos chama para sermos um sacrifício vivo
e santo diante de Deus. Este sacrifício é holocausto, ou seja, é quando nós nos entregamos a Ele sem pensar em voltar atrás, sem pensar em voltar para o Egito, sem pensar em voltar para outros caminhos. Nós fizemos uma aliança irrevogável que não tem como voltar atrás, não tem como mudar os planos, porque Ele é quem estabelece. Nós fizemos uma aliança. Essa aliança não faz a gente voltar atrás, porque a gente já se entregou por completo. Por completo. E esse sacrifício precisava alimentar o fogo. Todos os outros sacrifícios era Moisés quem operava, Moisés quem lavava, Moisés quem ungia. Só que em Levítico 6 vai instruir o seguinte, que os holocaustos teriam que ser o fogo. Era Deus quem enviava sobre o altar. Mas a manutenção do fogo era pelos sacerdotes. Ou seja, todos os dias pela manhã eles tinham que ir lá, tirar as cinzas e colocar mais lenha, para que o fogo ardesse continuamente. E eu percebo um Deus que está chamando a nós nessa noite, para entender que o relacionamento com Ele é continuamente, é diariamente. Esse relacionamento é tirando as cinzas e colocando lenha, tirando as cinzas e colocando lenha, tirando o que não presta e colocando lenha, e Ele vai mandando fogo, vai mandando fogo, vai mandando fogo. Tocar fogo com cinzas não pega. Cinzas não permite que o fogo pegue na lenha. Por isso que é preciso tirar as cinzas, é preciso tirar a amargura, é preciso tirar os sentimentos de inveja, é preciso tirar os sentimentos da carne, os frutos da carne. É necessário tirar as cinzas do nosso altar, é necessário tirar as cinzas do nosso relacionamento. E todo dia, colocando o joelho no chão, orando com a lenha, colocando a nossa face no pó, todo dia alimentando esse relacionamento, aí o fogo queima continuamente. O fogo é enviado, mas ele precisa ter a manutenção. E esse é o nosso relacionamento com Cristo. Quando a gente olha para o terceiro cordeiro, e eu vou finalizar aqui, é o cordeiro da consagração, é o carneiro da consagração. Diferente dos dois primeiros, os dois primeiros, o sangue primeiro era aspergido sobre o altar, para depois ser aspergido sobre Arão, o sacerdote. Neste caso, o sangue vai ser aspergido primeiro em Arão. Sabe por quê? Porque o altar consagrado com o sacerdote profano, Deus não recebe a adoração. Malaquias 1:7 vai dizer isso. Se os que estão promovendo o sacrifício não estão consagrados em santidade, Deus não recebe. Aí a gente vai ver aqui. É exatamente esse o cuidado de Deus. Antes de colocar alguém para oferecer sacrifício, Ele separa, Ele consagra, Ele muda a história, Ele limpa, Ele purifica, Ele transforma. Ele é quem muda. E eu vejo nessa passagem uma graça tão linda de Deus. Porque antes Ele era profano. Antes ele tinha se afastado dos caminhos. Antes o sacrifício dele não ia ser recebido. Mas aí o Senhor estabeleceu que primeiro ele precisava ser consagrado, separado. Porque agora todo o sacrifício que ele fosse fazer no altar, Deus ia receber. Percebe que muitas vezes vale a pena a gente estar parado, a gente passar pelos processos, porque aí as nossas orações são ouvidas. Elas sobem como cheiro suave ao Senhor. Aí nossos sacrifícios de oração, jejum, de busca ao Senhor são recebidos. Por quê? Porque o Senhor mudou a nossa história. Não adianta pregar se o eu não estiver consagrada. Não adianta louvar aqui a música de Deus e louvar do mundo lá fora. Não adianta eu vestir a roupa de crente aqui e lá fora eu vestir outra roupa. Eu tenho que entender que antes de oferecer sacrifício, eu primeiro tenho que ser consagrado. Eu primeiro tenho que ser separado, santificado. Essa palavra muitos podem me odiar, mas eu não vim fazer amizade, porque eu já tenho vocês como irmãos. E ser como irmãos é grau de intimidade.
que a gente fala aquilo que Deus manda. Eu vim cumprir um propósito do céu. E o propósito do céu essa noite é que nós entendamos a necessidade de ser consagrados. E Ele é o sangue que nos limpa e nos purifica. E aí, para finalizar, vai dizer o seguinte: que aquele sangue, ele era aspergido na orelha direita. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Na orelha por quê? Porque a gente precisa ouvir e ser instruído por essa palavra. Aí vai ser agora aspergido no polegar direito da mão e do pé. Da mão por quê? Porque nós somos consagrados para ouvir a palavra, ser transmissor da palavra e fazer a obra do Senhor. E não para fazer as coisas para agradar o mundo. E por que o polegar do pé? Porque a gente precisa andar no reto caminho, na porta estreita, no caminho que leva para o céu. Esse caminho que é direcionado pela palavra, pelo sangue, por Cristo Jesus. Por que direito? Porque é aquilo que nos mostra a força de Deus em nós e não a nossa. Porque com a nossa natureza humana, a gente não consegue. Mas graças a Ele, que Ele mora em nós, nos fortalece e é o intermediador. Eu sei que a gente leu até o final. E eu sei que a gente entendeu que Arão e os sacerdotes fizeram tudo o que Deus mandou. Fizeram tudo o que Deus ordenou. E eles foram ordenados. Mas houve um processo de unção, de limpeza, de consagração, de sacrifício. De estar preso, não, mas estar confinado dentro do tabernáculo por 7 dias. Durante o tempo da consagração, porque Deus só expõe quem está pronto. Deus não vai expor diante da congregação. Deus não vai expor diante de pessoas, aqueles que ainda estão no processo de maturação. Então é necessário a gente respeitar os processos também do tempo. Mas eu preciso que você entenda nessa noite. Eu preciso que você entenda que o amor de Cristo, Ele muda toda a nossa história. E que Ele quer usar a mim e a você como um instrumento poderoso. Para finalizar, a gente viu 4 instrumentos da ação do Espírito nesse momento. A gente viu a água, a gente viu o azeite, a gente viu o fogo. Mas sabe o que eu acho mais lindo? É que para o holocausto, os sacrifícios de cheiro suave, os manjares subir. A Bíblia vai dizer que eles subiam como cheiro suave. Você já parou para pensar como é que ele sobe? Ele sobe como? É a chama? Não. É através do vento. O vento do Espírito, que está continuamente levando as nossas orações com gemidos inexprimíveis. O Espírito de Deus, que em Atos capítulo 2, a Bíblia vai dizer que veio um som, como um som de um vento veemente, impetuoso. E foram vistas línguas repartidas como que de fogo. Eu não sei como está o seu altar nessa noite. Eu não sei como está o teu relacionamento nessa noite. Eu não sei como está a tua chamada nessa noite. Mas eu sei que existe um Deus, existe um Cristo, existe o Espírito dele que está intercedendo, recebendo o sacrifício que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Ele está recebendo. Mas aquele que recebe também envia a resposta. Eu não sei se você está cansado na caminhada. Eu não sei se você abriu mão da sua chamada por algum motivo. Eu não sei se você se afastou da direção de Deus. Mas eu sinto o Espírito de Deus me impulsionando a convidar você que entende que não está pregando mais, não está louvando mais, não está servindo mais, até é crente, até é cristão, mas está longe da chamada por conta de alguns percalços que aconteceram no meio do caminho. E Ele está dizendo: vem entregar o teu sacrifício, vem entregar o teu corpo, vem entregar a tua vida, vem renovar essa aliança, vem renovar essa chamada, porque eu renovo todas as coisas. Sai do teu lugar para que a gente possa orar pela sua vida. Você que entende que o Senhor está te chamando para uma reconciliação na sua chamada.
o Senhor teria uma chamada de grande honra. Mas a gente entendeu que as responsabilidades vêm implícitas nela. Se a gente passa pelo processo, é só por conta do poder de Deus. Você tem a escolha de sair do seu lugar e vir até aqui nessa noite, de entregar a sua vida. Seja você que nunca confessou ao Senhor, seja você que nunca se apresentou à chamada que Deus tem na sua vida. Se você sabe que Deus tem uma chamada e você nunca se apresentou, eu preciso te dizer, Davi se apresentou para a guerra. Eu preciso te dizer, Arão não foi forçado, ele se apresentou. Ele não foi obrigado. Você não vai ser obrigado. Você vem porque sabe que o Senhor está falando com você, está te chamando. Eu vou entregar o microfone e você sai do seu lugar e vem entregar ao Senhor a sua vida. Amém? Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.